Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Maria Clara. E hoje nós vamos falar sobre a varíola dos macacos. Afinal, o que é essa doença que está colocando o mundo aí em alerta? Ela é muito parecida com a varíola do passado, que foi erradicada há 40 anos, e já tem colocado aí todo mundo em estado de preocupação. É isso mesmo. Só no Brasil já foram mais de 2.000 casos confirmados e quem vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto, sobre essa doença, é a infectologista doutora Franciele Gastaldi. Muito obrigada, doutora, por estar aqui. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Doutora, vamos começar explicando, falando até desse nome. O que é a varíola dos macacos? Por quê? A gente diz dos macacos, inclusive tem uma questão aí dos ambientalistas por trás desse nome, que pode ser um nome visto de maneira pejorativa contra os animais. Eu queria desmistificar isso, O que é a varíola dos macacos? Então, a varíola dos macacos, ela, para termos bem técnicos, bem gerais, ela é como se fosse uma prima da varíola humana, que a gente conhecia e que foi erradicada. Ele é um vírus que foi diagnosticado pela primeira vez nos macacos na década de 80, na África, mas o que a gente observa é que nesses últimos 50 anos, praticamente, as maiores partes de transmissão para os humanos eram realizadas por roedores. Então, geralmente, mediante a descoberta, o vírus acaba tendo o nome do animal que foi primeiramente vinculado. Só que, nesse caso, ele não está associado às transmissões nos humanos. Então, infelizmente, o macaco ele fica famoso pelo nome, mas ele, nesse momento, ele não está relacionado de forma nenhuma à transmissão da doença. Inclusive, teve casos, aí a gente viu essa semana na internet, de pessoas que mataram os animais, achando que eles transmitem a doença. Aconteceu isso com a febre amarela também. Foi. Então, para deixar bem claro, não tem nada a ver. Tá? Da mesma forma, por exemplo, que vocês procurar na internet, tem varíola da galinha, tem varíola do coelho. Então, a gente vai sair matando. A gripe suína, A gripe que o pessoal suína. não comia Então, carne se de for porco. assim, a gente tem que matar os animais todos, tadinho. Não tem nada a ver. Sim. É justamente porque, diante dessas pesquisas, o vírus, ele sempre vai receber o nome do animal que ele foi primeiramente vinculado. E, às vezes, ele é tão vítima quanto nós. Entendi. Sim. Doutora, e o que essa doença pode causar, Por que todo esse alvoroço aí em cima dessa doença? A gente tem falado tanto dela. Assim, eu acredito que o maior alvoroço seja realmente por ser uma doença nova, Então, toda doença nova que a gente nunca teve contato, ela acaba que gera um pouco de alarme, Preocupação geral. Principalmente depois de uma pandemia, Isso. Então, depois do Covid, qualquer infecção nova, a gente já fica de olho. Então, é uma doença... na maior parte das vezes benigna, A gente sabe do óbito que foi descrito em Belo Horizonte, mas é uma doença autolimitada, ou seja, ela tem começo, meio e fim. É uma doença que a maior parte da população ela não vai precisar de internação. A gente considera benigna porque a mortalidade é muito ínfima, é muito pequena. Tanto que há essa discussão de que o óbito pelo monkeypox em BH, a gente sabe que o paciente ele tinha outras condições que poderiam por si só corroborar esse desfecho. Então, foi imediatamente relacionado a isso. E é uma doença que inicialmente o paciente ele sente sintomas que a gente chama de inespecíficos. Então, a dor de cabeça, uma febre, um mal-estar, uma dor no corpo, e que no final da primeira semana ele vai começar a ter aquelas lesões que nós estamos vendo em todo quanto é lugar, site na internet. Que são bolinhas. Eles começam com umas manchas na pele, acaba que elas, que é o que a gente chama de mácula, E aí elas se tornam pápulas, que são aquelas lesões elevadas. E aí somente depois disso, é que elas vão começar aquelas bolhas mesmo que a gente vê na internet. E elas somem, essas bolhas? Essas bolhas somem, elas rompem, vira aquela crosta, aquela casquinha, elas caem e aí somem, Então, é muito parecido com outras doenças que a gente tem, como a catapora, Então, é muito importante, por exemplo, essas lesões, Coxsackie, catapora, que são bem comuns, a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Sim. E como se dá a transmissão? Como a transmissão, ela é feita por contato que a gente chama de íntimo, É o contato com as lesões, é o contato com aquela lesão independente da escala. Então, se seja manchinha, se seja vesícula, bolinha ou a crosta. É importante a gente ter noção de que todas elas infectam. Isso é o contrário da catapora, porque a gente falava que quando a catapora seca, a criança pode sair mais, que não tem transmissão. E isso não acontece com a monkeypox.
monkeypox, com a varíola dos macacos. Então, a gente tendo contato, seja de forma direta, eu vou lá e acabei que eu tive contato com a lesão ou com algum objeto contaminado, eu tenho risco de ter aquisição da doença, né? Existe também, e o Ministério da Saúde fez esse alerta, né? É que na Europa, teve a descrição de casos por contato por aerossóis, né? Que é da mesma forma que a transmissão do Covid. Mas isso geralmente acontece porque a crosta estava no ambiente, às vezes a pessoa dormiu, estava com as lesões, e aí aquela casquinha caiu, e aí na hora que a gente tem mania, né? Puxa a roupa de cama, chacoalha, e aí acaba que essa crosta ela levanta, e aí forma esses aerossóis que são micropartículas, a gente inala e tem o risco de pegar a doença também. É comum? Não é comum, mas a gente já viu até, né, no começo, várias perguntas se precisaria de fazer os mesmos tipos de isolamento, se teria que fazer, né? Por que a máscara ainda é importante, né? E aí tem também aquele outro porém, né? De falar que a monkeypox, que a varíola dos macacos é uma doença sexualmente transmissível. Não é. Mas se eu preciso de contato íntimo, um tipo de contato íntimo é a relação sexual. E o preservativo, ele previne? Não totalmente, porque o preservativo, ele é uma medida de barreira. Então, ela vai impedir a transmissão da lesão que está no pênis. Mas o resto do corpo... Se eu tô falando que o resto do corpo tem lesão, então o preservativo ele não é eficaz nesse sentido. Lógico que o preservativo tem a sua importância com as outras doenças, que são realmente infecções sexualmente transmissíveis. São realmente lesões machucadinhos ou, por exemplo, beijo... porque falou contato íntimo. Eu tinha visto até mesmo uma planilha que tinha lá os graus. Então, às vezes, a pessoa só de encostar na outra, ela já pode pegar. Se você tiver contato com a secreção, então beijo pega, tá? Né? Mas um abraço... O próprio suor. Pode ser também, né? Aí suor. entra o suor. Ah, entendi. É bem a coisa da catapora mesmo. É bem a coisa da catapora mesmo. Pega rápido, né? E acaba que é importante a gente ter noção disso, porque o que mais anda falando é só sobre relação sexual, né? E aí é importante a gente reforçar essas outras medidas, né? Justamente para a gente não trazer esse conteúdo pejorativo para a doença, né? Fazer um preconceito, por exemplo, de algum suspeito. E também a gente levar em consideração isso, principalmente nos casos de criança, tá? Então, é importante a gente ter essa noção de que realmente é uma doença que a gente não pode ter contato com nada, tá? Qualquer secreção... O paciente tem que ficar isolado. Ele tem que ficar isolado. Ela tem cura? A varíola? Ela cura sozinha. Ela cura naturalmente. Entendi. Quando a gente lê os termos falando que é autolimitada, então, geralmente, a gente considera esse termo para a doença que ela se cura sozinha. E aí, é uma doença que realmente não tem tratamento direcionado. E o que a gente vai fazer é avaliar o paciente, prevenir a transmissão e dar o que a gente chama de suporte clínico, ou seja, prescrever o que o paciente precisa. Se ele está com dor, é analgésico, sempre verificar, porque é do mesma forma que as outras lesões de pele. Se eu coçar, eu tenho risco de infectar e ter outra infecção, então eu vou tratar outra infecção, né? Se eu tenho, por exemplo, muita febre, eu vou dar o antitérmico. Se eu tiver algum outro sintoma, então eu vou tratar o sintoma, mas eu não tenho uma medicação direcionada pro vírus em si. E ela pode deixar algum tipo de sequela? Pode, muito raro, tá? Então, há descrições, né? A gente sabe que o vírus pode comportar no organismo de maneiras diferentes. O risco de sequelas e complicações é muito pequeno, mas ele pode. Tem descrição, por exemplo, de lesão retal, né? Que é a proctite, né? Tem inflamação da base do pênis, né? Que pode ou não ser uma complicação direta. Geralmente, as complicações são por conta de infecções secundárias, ou seja, coçou, estava inflamado o local por conta da varíola inicial, uma bactéria entrou e aí a complicação está mais relacionada à infecção bacteriana. Sempre dá essas feridinhas, essas manchinhas ou não necessariamente? A pessoa pode ter a doença sem manifestar essas lesões? Ela pode ter a doença sem manifestar as lesões, né? Aí é que está o perigo da disseminação, né? Porque às vezes você não sabe que a pessoa está infectada. E aí é importante a gente entender que nos 5 primeiros dias, por isso que da mácula. A mácula é uma manchinha que é muito discreta, né? E ela está contaminando. Nos 5 primeiros dias do paciente, ele está transmitindo. Então, a maior parte dos pacientes, eles vão desenvolver lesões? Vão.
Essa é a característica da doença. Mas não é regra. Mas não é regra, tá? E como que a gente pode se defender, doutora, assim, se proteger, né, da doença? Que a Covid-19, a gente sabia que tinha que ter os cuidados, lavar as mãos, né, usar máscara. E a varíola dos macacos, como se proteger? Da mesma forma. Todos aqueles rituais lá, vamos retomar. Vai virar um ritual, né? Que nem a gente brinca às vezes, né? Eu tô sem, você pode sair sem sutiã, você pode sair sem alguma coisa, mas sem um álcool em gel e dependendo do lugar, sem a máscara, acho que é meio feio brincar assim, mas ultimamente é desse jeito. Virou padrão, Virou né? padrão. Antes de comer, antes de... As pessoas não tinham costume de lavar as mãos também, né? Antes de comer, uma coisa que é básica. Não. Tanto, né? Lavavam toda hora. Às vezes tá na rua, tá na, né? A pandemia deu essa chacoalhada aí. Não, né? mas então, assim, a maior parte das infecções, independente se é vírus, bactéria, fungo, o que você quiser, tá? Então, o infectologista acaba que ele orienta praticamente as mesmas coisas, porque as mesmas coisas servem de prevenção. Então, se eu usar máscara, eu vou prevenir a maior parte das infecções. Se eu lavar as mãos também, seja fora ou dentro do hospital, tá? E diminuir, é a etiqueta social mesmo. A etiqueta social veio para o Covid e vai ter que ficar, né? A gente tem aí outros vírus surgindo e a gente não sabe como que vai se comportar, se isso vai refletir na nossa realidade ou não, mas essas etiquetas, elas entraram para a nossa vida e vai ser muito importante a gente manter elas por conta disso. Esse surgimento de novos vírus, isso já era comum? Assim, já iam surgindo vírus ou foi algo que começou a intensificar mais agora? Sempre surgiu, né? Sempre teve. Lógico que agora com a facilidade de você viajar, fazer viagens intercontinentais, a possibilidade de você ter uma disseminação em escala global, ela aumenta. A Covid, né? Que é uma doença lá da China, quando chegou aqui, né? Por essa facilidade mesmo. Você coloca, então, assim, há 50 anos atrás, você podia contar nos dedos quem rotineiramente saía do país. Né? Hoje em dia é muito mais fácil. Sim. E aí isso acaba acarreando, porque quando você sai do seu ambiente, você vai para um outro país ou outro estado, você acaba tendo contato com micro-organismos que você não tinha. E aí quando você retorna, você pode estar trazendo isso para o que a gente chama de um novo meio. E aí você tem a disseminação, o risco, né? De disseminar uma doença que você não tinha num específico local. E, infelizmente, hoje, por ser comum, a gente escuta muito falar sobre isso. Foge do nosso controle, né? Mas isso sempre aconteceu, mas isso sempre aconteceu. Né? Sim. E aí agora também a informação ela é muito mais disseminada, então a gente fica sabendo o que aconteceu num outro país em menos de 24 horas. E antes não. Então até você ter o primeiro caso na sua cidade, ouvir falar da doença, a doença já tinha uma história muito grande em outras regiões. E hoje em dia não, todo mundo se informa quase que ao mesmo tempo. E o que foi a varíola anterior, a outra varíola? A varíola é o vírus da varíola humana, né? Que foi o primeiro vírus que a gente descobriu, que a medicina descobriu. Varíola humana? É porque ela surgiu nos humanos? É porque o vírus foi diagnosticado nos humanos. Tá? Então, é que nem eu tô te falando. Vírus da varíola, existe vários. E aí tem o vírus que foi descoberto no humano, é a varíola, entre aspas, tradicional, né? Que é a varíola humana. O vírus que foi descoberto no macaco é a varíola dos macacos, né? Que nem eu falei, é verdade. Se vocês procurarem na internet, vai ter varíola do coelho, varíola da galinha, porque são vírus da varíola, são primos, né? Que cada um foi descoberto em um animal diferente. A característica desses vírus são as lesões de pele. As lesões de pele, se você for olhar as lesões de pele que a gente considera agora para essa varíola dos macacos e a varíola humana de 50 anos atrás, são muito semelhantes. Então, por isso que eles são da mesma família. Né? Mas da mesma forma, é uma doença que começava com esses sintomas, né, de mal-estar, de febre, de dor de cabeça e evoluía para as lesões de pele. Só que ao contrário da varíola do macaco, que era uma doença autolimitada e benigna, ou seja, né, todo paciente está em casa, tá bem? A varíola humana não. Ela dava comprometimento do pulmão, de outros órgãos, até cerebral. E aí a mortalidade da varíola humana era muito grande. Por isso que se motivou, né, a determinação da vacinação na época. E foi o que fez a doença ser erradicada, foi essa vacinação, né, doutora? Eu queria até te perguntar, que eu vi que no Brasil a gente vai receber aí uma vacina
que poderia ajudar aí na questão da varíola dos macacos, mas ela é da varíola humana, assim, não sei como é que tá essa questão, né, da Organização Mundial de Saúde. A gente pode esperar ter, eu li alguma coisa a respeito, acho que 80% de eficácia. Ela pode ajudar nesse caso, Ela né? poderia ajudar, né? A gente sabe que a varíola, os pacientes que são vacinados para a varíola humana, pelas pesquisas, essa imunização induzida pela vacina, mesmo que ela tenha sido antiga, proteção, ela varia de 60% a 75% até 80%, dependendo de onde você lê, né? Entretanto, né, como eu estou falando de uma doença que é predominantemente benigna, a maior parte da população vai estar tranquila, não vai ser o mesmo raciocínio que eu consegui para a Covid, por exemplo. O Covid a orientação foi e é ainda, todo mundo tem que vacinar. A da varíola, a gente vai ver a especificidade dessa vacina. A vacina tem alguma contraindicação? Todo paciente vai poder usar? Né? Vacina é muito bom, a gente tem que defender, é um avanço muito grande, é uma das medidas que mais preveniu mortes até hoje, não só do Covid, como de qualquer outra doença, mas a gente tem que saber que cada vacina tem as suas características. E principalmente diante de uma doença nova, né? Isso, né? Então, se eu tô falando que é uma doença benigna e que praticamente ninguém morre dela, eu, às vezes, né, e é isso que estão se utilizando de raciocínio para os outros países, eu vou colocar essa vacinação direcionada para populações específicas, que são aquelas populações que podem ter, por exemplo, um risco de complicar, né, que são aquelas pessoas que têm maior exposição. A gente pode procurar, mas as recomendações internacionais não defendem vacinação da população inteira, né? Justamente por conta disso. Eu estou falando de uma doença tranquila, eu tenho que avaliar riscos e benefícios da vacinação para essa doença. E também considerando que como a gente falou, a vacina não é para a varíola dos macacos em si, eu estou pegando da vacinação antiga, né? E aí, o que isso, em termos práticos, porque teórico é muito bonito, mas em termos práticos, o que isso vai refletir de segurança para a população? Sim. Certo. No caso, o Covid, ele tinha uma característica que ele, sem a vacina e com as pessoas circulando e tudo mais, ele poderia ter mutação, né? O vírus, ele tem essa característica da mutação. Ficar mais agressivo, Isso, pode, né? causar morte, às vezes ter um novo sintoma, uma complicação que ele antes não tinha. Existe esse risco com a varíola também? São todos os vírus que correm o risco de mutação? Todos os vírus têm o risco de mutação, tá? E o que permite isso? O que A própria facilita? replicação viral. A mutação é porque na hora que o vírus replicou, ele teve um defeito, e aí esse defeito acabou que isso acaba que vira uma arma para ele. Isso assustou muita gente na época da pandemia, né? Quando vieram essas novas cepas, esses novos nomes aí. Então, é essa replicação que faz com que Então, a varíola dos macacos é o mesmo vírus há 50 anos. O poder de mutação, ele é menor. Agora, a gente falou do Covid, que cada mês, cada semana, era uma cepa diferente que a gente ouvia falar. Sim. E a gente pensava, aí gente, tinha o alfabeto inteiro, é que nem eu É. brincava, tinha o alfabeto inteiro e foi. São várias cepas, tanto que são várias cepas, são diferentes tipos de vacina. Então, quando a gente tem um vírus que são vários irmãos, né, diferentes, você tem a necessidade de vacinas diferentes e você tem um comportamento diferente. Eu tô falando de um vírus que não tem descrição de mutação e tem o mesmo comportamento como sempre teve. Então, a varíola dos macacos sempre aconteceu, sempre teve casos nesses 50 anos. Também não foi uma doença que desapareceu e voltou agora. O que a gente teve foi um aumento dos casos e o surgimento de casos em países que a gente não tinha essa doença. Essa que foi a diferença. A varíola humana foi uma das doenças que voltou, né? Por falta de vacinação agora? Ou foi a febre amarela e a malária? Esse esse movimento antivax aí é perigoso, né? Tem muita doença então, voltando. O sarampo voltou. A gente nunca conseguiu erradicar de fato, mas os casos eram pequenos. A gente já teve um aumento dos casos, tá? A campanha atual do Ministério da Saúde é para retornar a importância da vacinação da poliomielite. É uma coisa absurda, né? A gente está voltando nisso, porque eu lembro, desde criança, a gente sempre reforçou tanto a importância da vacinação e hoje tem gente defendendo não vacinar. Pessoal, peguem um cartão de vacina, vai no vai postinho vacinar. de saúde, já vê Coloca lá. essa carteira em dia. Tá faltando alguma coisa aqui? Ó,
vacina. É isso. Por que acontece essa... Por que as pessoas estão questionando algo? Eu vi isso com a Covid, eu não vou tomar essa vacina. Ninguém questionava a vacina da febre amarela, a vacina, a gotinha, né? Que a gente tinha ali na década de 80, 90. Por que hoje começou essa... Bom, muitos dos movimentos anti-vacinas surgiram depois que a informação teve um acesso melhor. Então, que nem eu falo, toda vacinação tem suas peculiaridades. Se fosse assim, não teria que ter necessidade de bula, não teria que ter respeito do calendário vacinal. Você queria vacinar, você chegava lá e vacinava. Mas não é assim por conta da necessidade de seguir um protocolo. E esse protocolo, ele é baseado nos possíveis efeitos colaterais, né? Na eficácia, no modo de ação dessa vacinação. Então, quando você tem acesso às informações, realmente, se você não interpretar de uma maneira adequada, assusta, pode assustar. Igual uma bula de remédio, qualquer remédio, se você for ler. Mas eu acho assim, a questão é a confiança nos pesquisadores, nos cientistas, em quem está desenvolvendo aquilo, né? Acho que perdeu um pouco, não sei por quê. Perdeu um pouco. A gente sabe que a cada vez que sai uma reportagem falando que uma pessoa teve reação a uma vacina, a gente tem uma queda drástica da vacinação, né? E infelizmente, reações a vacinas acontecem todos os dias. É difícil acontecer, mas quando acontece, acaba que é uma notícia e acaba que informações verdadeiras ou não, elas acabam se propagando e isso pode alimentar o receio da vacinação, né? Principalmente nesse momento que a gente tem surgimento de vacinas o mais rápido possível por conta do surgimento de doenças que não tínhamos. Então, eu acho que é isso que acaba prejudicando e fortalecendo esse movimento anti-vacina. Né? Mas é importante também, da mesma forma que a gente buscar informações sobre os efeitos colaterais da vacina e como ela é feita, quais são as pesquisas, né? O Ministério da Saúde tem publicações maravilhosas sobre isso, de fácil acesso. Os sites deles são muito tranquilos de pesquisar, a linguagem também é muito tranquila. A própria Sociedade Brasileira de Imunização, se você entrar, você não precisa de ser profissional de saúde, tem o calendário, né? Você clica o calendário, tem calendário para pais, é maravilhoso. Então, tem a denominação de cada vacinação, por que tem que ser feito naquela região. Tem um manual descrito sobre os possíveis efeitos de cada vacinação e como proceder, não é só para profissional de saúde. Então, a gente tem noção, todo profissional de saúde tem noção de que a vacinação é uma das melhores medidas de prevenção, sim. A gente sabe que pode ter efeito colateral também. Por isso, eu vou deixar de recomendar? Não. Porque as doenças matam mais. Exatamente. As doenças matam mais. Então, da mesma forma que a gente propagar informações contra a vacinação, porque teve um caso de efeito, teve um caso que o paciente teve reação, é também avaliar as milhões de vidas que a gente conseguiu prevenir durante todos esses anos por conta da vacinação. E a gente fortalecer realmente o que o Ministério da Saúde e as sociedades publicam todo santo dia. Confiar ali, né? Que são órgãos sérios, não é tem só como daqui. discutir Então, com essas publicações, elas não são da cabeça do brasileiro. Exatamente. Eles são baseados em recomendações internacionais. Em estudos, né? Em estudos, em muita pesquisa, né? Acho que essa confiança tem que existir. É muito importante a gente ter noção que a gente às vezes não entra, que todo o site do Ministério que tem a publicação do profissional de saúde, a pessoa que é, entre aspas, leiga, não profissional, ela tem acesso. Tá? Conitec, Ministério da Saúde, Sala de Situação, isso tudo são sites públicos de livre acesso, que se você pesquisar no Google, você vai pelo achar. Celular, computador. Pelo computador, pelo Então, celular. Ficou em dúvida, entra lá. Você consegue ter até a vacina. cópia das pesquisas que são baseadas, que o Ministério da Saúde se baseia para fazer as publicações e as recomendações dele. Então, da mesma forma, falta de informação não tem como ser. Nós temos acesso e o nosso país deixa isso de livre acesso justamente uma forma de estímulo para você entender e defender o caso das vacinações. Nesse caso, então, a gente não precisa ter aquele medo, aquela preocupação de ter uma explosão igual foi a Covid. Tomara que não. Tomara que não. Até o momento, não. Sim. Até o momento, não. Por quê? Se eu tô falando que eu preciso de um contato íntimo, eu não vou pegar, por exemplo, se eu estou falando de aerossóis, se o paciente ele espirra e aí forma aqueles aerossóis no ambiente, o paciente sai, eu chego, o ambiente ainda teoricamente é um curto período de tempo, mas tem esse risco, né? A contaminação é maior, A contaminação é maior. Agora, se eu preciso de encostar,
né, eu tenho um risco menor. Só se a primeira vacinação da varíola era feita assim, justamente. Pegava uma pessoa doente, escarificava, raspava a lesãozinha que ela tinha e ia furando o braço da população. Esse foi o primeiro protótipo de vacinação. Foi assim que descobriu. O paciente ele podia ter uma reação só no braço ou ter um quadro de varíola mais brando. E aí, depois disso, o paciente podia ter contato com outros pacientes e nunca mais desenvolvia. Esse é o protótipo da vacinação. Então, se eu estou falando de uma doença que eu tenho que encostar, ou se eu fizer isso e aí acabo disseminando, mas se eu manter o paciente com um suspeito isolado, eu corto a transmissão. Porque aí, assim, o paciente ele não vai ter contato para não ter risco de transmitir a outras pessoas. E se eu for ter contato, usar luva, capote, não é proibido, né? Eu tenho que ter as orientações direito, né? Da mesma forma, né? A gente tem toda aquela paramentação do Covid, a gente tem as orientações para cuidar do paciente com varíola como qualquer outra doença. Basta a gente seguir essas orientações. Doutora, e de que forma a gente pode se cuidar, né? Cuidar da nossa imunidade, do nosso corpo, não só em relação à varíola dos macacos, mas assim, para estar bem, caso a gente adoeça, por exemplo, a única morte no país, né, foi para uma pessoa que estava com a imunidade já não tão boa, prejudicada por outras doenças, né, comorbidades. Como que eu posso me cuidar para, caso pegar uma doença, eu estar bem, conseguir melhorar Isso logo? é para doença infecciosa ou não. É muito importante a gente fazer atividade física, né? Sempre. Para isso serve para qualquer um. Se você tem algum problema de saúde, é muito importante você manter acompanhamento regular. Não é só tomar remédio ou não é só fazer exame. É fazer exame, é tomar o remédio adequadamente e ir nos retornos, né? Seguir as orientações direito. Alimentação pode ajudar também? Alimentação adequada. Então, assim, o que previne hipertensão, o que previne diabetes, também vai prevenir um monte de doenças e vai me deixar mais fortalecido para, se eu, porventura, infectar, eu conseguir passar de forma tranquila essa infecção. Suplementação precisa para todo mundo? Não. Eu suplemento o que tem falta. Nem todo mundo está com falta de vitamina. Porque o que apareceu também foi um monte de orientações de suplementação de vitamina e tudo mais no Covid. E isso não tem necessidade. Tudo que eu faço em excesso dá problema. Teve isso, o pessoal tomando zinco, tomando umas coisas assim. Vitamina D. Tive a vitamina D, eu tive uma deficiência de informações, né? Eu tive deficiência de vitamina D, estava um pouco abaixo. E eu estava conversando com uma amiga e quando ela chegou num ponto alto, ela não podia continuar a suplementação porque ia piorar a situação dela. Então, a gente não pode sair por aí pegando as coisas e Falta tomando. e excesso, né? Traz prejuízo da mesma Exato. forma, tá? Só a título de curiosidade, por exemplo, se você for procurar excesso de vitamina D, dá crise convulsiva. Aí você vira e fala assim, mas a suplementação não faz isso? Faz. Então, só para você ter noção de que o tanto que é importante a gente manter no limite normal. Então, se tá normal, não precisa suplementar. Né? E aí, essas são as medidas. Então, qualquer doença é como se fosse uma receita de bolo mesmo. Qualquer doença, essas são as orientações para me manter saudável. E uma orientação que é muito importante. Se eu tenho a suspeita, eu posso iniciar o isolamento. Eu procuro um atendimento médico. É muito importante. Eu estou com dúvida, em vez de eu passar para as outras pessoas, porque por mim pode ser tranquilo. Você não sabe se a outra pessoa tem algum problema de saúde que vai aí ser pior. E vale para tudo, né? Vale Se eu tô tudo. gripada, eu já Isso. coloco uma máscara para poder evitar transmitir para outra pessoa, né? A prevenção de transmissão faz parte do tratamento do paciente, tá? O paciente ele também tem que ter noção de que da mesma forma, né? Não é porque eu tô doente todo mundo tem que ficar. Eu tenho que fazer essas medidas de prevenção, faz parte dos cuidados, né? Faz parte do cuidado com seus familiares e com pessoas que você não conhece também. E o que seria uma comorbidade aí para varíola? Existe essa comorbidade, porque a Covid teve isso, né? Algumas pessoas, às vezes, com obesidade, com diabetes, acabava piorando Problema o quadro. pulmonar, principalmente. Problema pulmonar. Tem alguma comorbidade? A nota técnica da semana passada, a última nota técnica do Ministério da Saúde, é do dia 5 agora, né? Ele coloca que as populações de risco são imunocomprometidos, que são os pacientes com imunidade mais baixa, gestantes e crianças, né? Por conta da... Então, tem poucas pesquisas, tem poucos casos nessa população, né? A gente acaba avaliando risco e benefício, né? Os cuidados que a gestante, essa criança, elas vão necessitar. Então, essas
atualmente são consideradas populações com fatores de risco para a varíola do macaco. Significa que elas vão evoluir mal? Não. Significa que elas precisam de um cuidado maior. Elas precisam de um acompanhamento maior e aí o próprio acompanhamento desse paciente durante, né, a infecção, ele é visto com outros olhos. Né? Isso é as orientações do Ministério atualmente. Tem descrição de outros fatores de risco? No momento, não. Tá? Doutora, a gente estava falando sobre os animais que a doença começa em alguns animais. Os seres humanos tiveram algumas doenças que a gente mesmo criou dentro do nosso sistema? Não é que a gente tenha criado, mas tem muitas infecções que a transmissão é só interhumano e nunca teve descrição do animal. A varíola humana foi uma delas, né? A varicela, que é a catapora, é outra. Sarampo, cachumba. Então, essas doenças que... A cachumba, gente. Essa dá muito medo. É só o clássico da transmissão pessoa a pessoa. Então, elas são vírus que foram diagnosticados nos humanos e a transmissão envolve só humanos. Tá? Então, essas são sempre foi, e aí a gente não tem descrição de animais relacionados. E não só por isso a gente vai sair matando os humanos. Não, né? pelo amor de Deus. Pois é. Essa questão dos animais tem a ver, que igual na época da Covid teve isso também, comer a sopa, o negócio com o macaco, não, com o morcego. Assim, não digo só alimentar de animais, mas o contato com animais silvestres, porque eles têm um organismo completamente diferente do nosso. A gente está cada vez mais desmatando, entrando no universo ali que a gente não deveria estar. E sim, comendo, sim, animais... A gente vê, tem países que eles comem animais exóticos aí, Cachorros. uma loucura, assim. Isso tem uma influência nessas doenças que estão aparecendo? Na varíola dos macacos, teve influência antes desses episódios, desses surtos, tá? A varíola dos macacos sempre só teve na África, era considerada o que a gente chama de doença da medicina do viajante, né? Então, porque os roedores na África, em alguns locais da África, estavam contaminados, e aí a pessoa que morava lá, ou muitas das vezes eram próprios visitantes, eles tinham contato, tem descrição, por exemplo, de alimentação de carne contaminada, isso há vários anos atrás. E aí ele acabava desenvolvendo a doença, ele retornava, às vezes o diagnóstico dele era feito no país de origem e aí ficava por aí. Isolava tudo, seguia essas orientações, mas a gente tinha poucos casos. Então, era bem localizado. Eu sabia que o paciente, ele foi naquela região, contaminou e às vezes voltou para o seu país. No caso dessa, eu te interrompendo um minuto. Não, no caso essa varíola dos macacos, né? Foi pelo contato com ele? Ou, assim, eles têm uma previsão, assim, uma ideia de como que foi, assim? Porque o HIV, existiu o boato de que foi pelo contato sexual com o macaco. Não sei nem se isso é verdade. Não, é porque o HIV, ele tem um primo que é o CIV, que é o vírus da imunodeficiência símia, né? O CIV era um vírus dos macacos. Acaba que mutou e aí, por contato... acabou que a gente teve o surgimento de um outro vírus, que foi o vírus da imunodeficiência humana. Em relação à varíola dos macacos, a transmissão na África, durante todas essas décadas de descrição, foi predominantemente em roedores. Provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente os macacos se contaminaram da mesma forma que nós. Sim. Né? E os roedores, eles transmitem muitas doenças, né? Teve a peste negra, teve várias doenças aí que os ratos Coisa levavam. mais simples ainda, gente. Leptospirose. Basta largar num lugar. Eles Então, levam a gente não precisa mesmo, de E eles se reproduzem muito. rápido também, né? E A gente não precisa de voltar muito na história para a gente falar a importância dos roedores na transmissão de qualquer que seja doença. Né? Então, essa é a importância. Então, é que nem eu falo, às vezes os animais que levam o nome das doenças são tão vítimas quanto nós. Mas a descoberta do vírus foi feita neles. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Igual você estava comentando sobre a África, que a gente sabe que é um país onde a situação de saúde lá o geral, assim, econômico, é muito delicado, né? E a gente vê que lá surgem muitas doenças, né? Teve o ebola também.
Eu acho que o controle é mais difícil pela falta de acesso a políticas públicas. Não só isso, né? mas é porque também a África ela é alvo de muitas pesquisas. Né? Então, por conta dessas características do continente, muitas pesquisas científicas são feitas lá. Vai por conta, pela variedade também biológica de animais, outros animais que vivem lá? Não só isso. São vários então, fatores. Assim, se você tem vários fatores. Comportamento cultural, por exemplo, comer carne de morcego, comer carne de... Comportamento cultural vale, isso acaba que é importante em qualquer continente, né? Com o acesso à saúde também é importante. Se você tem uma doença que era para ser benigna, mas a população inteira ela não tem acesso à saúde, o comportamento da doença ela pode mudar. Né? Então, comportamento cultural, os fatores socioeconômicos, né? O contato com animais silvestres é importante. Tá? Então, tudo isso corrobora. E eu estou falando de um continente que o mundo inteiro tem pesquisas lá. Então, sai mais pesquisas, tem mais descobertas. E em relação à varíola dos macacos lá, a gente tem informações se por lá tem... Né? Não sei como é que está a situação lá. A questão da mutação também, transmissão. né? A transmissão lá acaba que nem fala, ocorre da mesma forma como sempre ocorreu. Não é nada que chama atenção. Não, tá? Então, e também, se eu tenho uma população que é exposta, que é possivelmente exposta, ela tem já uma certa imunidade. Né? A doença, ela dá mais alerta em locais que ela nunca foi ouvida. E isso que é a denominação de surto. Surto é o surgimento de casos, né, de 2 ou mais casos em locais que não havia. A imunidade é diferente, né? Por ter mais doenças. Se eu tenho contato, às vezes eu já tive quando criança, em outra situação, e agora, mesmo com o aumento dos casos, eu não vou pegar. Né? Então, por isso que a gente ouve falar da varíola macaco em qualquer outro continente, menos na África. A gente, inclusive, no Brasil, acho que o estado que tem mais casos é São Paulo, se não me engano. Aí para fora, quais os lugares, assim, qual a região que está mais preocupante aí? Na Europa. Na Europa, né? Sim, por conta, principalmente, as maiores descrições do aumento de casos foi justamente por essa facilidade do viajar. Né? Então, o paciente, ele foi, seja da África e foi para a Europa, o paciente era um europeu, foi, viajou e voltou. São próximos, né? São próximos, o acesso é muito mais fácil. E aí, a partir do acesso, uma população que não teve contato prévio, eu vou ter o maior risco de disseminação, de desenvolvimento da doença e aí sim de disseminação. Certo. Eu tava pensando outro dia sobre isso, né? Sobre essa quantidade, assim, de doenças voltando, essas doenças vindo. E eu tinha uma dúvida pessoal sobre a febre amarela, né? Porque ela foi voltando. Ela também é um vírus? É um vírus. E ela pode ir piorando de acordo que as pessoas não se vacinam. Não é que elas pioram. O vírus da febre amarela sempre foi o mesmo, foi o mesmo. A gente tem 2 formas de transmissão, né? Que é o que a gente chama de silvestre. Eu vou lá, tive contato, e a da zona urbana. Ela é transmitida, não é pelos macacos, é pela picada do inseto, né? Só que ela é uma doença que a mortalidade ainda dá um certo receio. E aí, a vacinação, ela é uma medida muito importante, porque se é uma doença que mata e é uma doença que eu ainda não tenho tratamento, o único meio de eu não morrer é eu não pegar a doença, e eu não pego a doença vacinando. Sim. Tá? Você tinha comentado que a varíola dos macacos, ela já existe há um tempo. Por que só agora ela está espalhando? Por conta desse viajar? Esse viajar. Tá? Sempre teve varíola dos macacos na África, sempre. Mas aí ficava lá. Ficava lá, e aí que nem eu falei para vocês antes. Então, era casos isolados. Eu tinha viajantes, por exemplo, que viajava, teve contato, voltou, teve a doença, pronto. Uma pequena população. É algo que realmente foge do nosso controle, né? Não dá, é a gente vivendo ali o dia a dia e sem grandes paranoias, cuidando da gente. Sem grandes paranoias. Tá? Então, e aí eram casos que sempre foram descritos. Se você procurar na internet, você vai achar essas descrições de caso. Mas antes, demorava, que nem eu falo, né? Isso é verdade.
uma cidade, uns anos atrás, tinha uma doença, até saber que a outra cidade também tinha casos, demorava mais. Pelo contrário, acabava ali, né? Acabava ali. Hoje em dia, não. Você está tendo um problema, se você jogar na internet, você vai ver no mesmo momento se um outro local também vai ter esse mesmo problema. Inclusive, na hora de saber se aquele paciente está ou não, na hora de fazer a análise ali, saber se ele é um caso suspeito, entra a questão, você viajou, você esteve fora do seu estado, fora do seu país, porque isso tudo Entrava. influencia, né? Hoje em dia não entra mais. Ah, sim. Tá? Nesses casos da varíola dos macacos, por exemplo, não eles não fazem essa não necessariamente. pesquisa. Como fazia, né? Então, os primeiros casos no Brasil, um dos critérios para você fazer a suspeição era ter o histórico da viagem. De viagem, né? As novas normas técnicas, a partir do momento que tem casos onde o paciente ele teve confirmação e não teve viagem, esse critério ele é excluído. Então, as novas publicações do Ministério, eles já não... A gente questiona, mas isso não é obrigatório para você manter a suspeição da doença. Bacana. Doutora, eu acho que a gente teve uma visão ampla aí sobre a doença e tudo mais, acho que já deu para esclarecer. Eu queria entrar um pouco no seu campo pessoal. O nosso programa é voltado para jovens aprendizes, né? E você, como médica infectologista, como que foi a sua jornada até falar assim, nossa, eu quero infectologia? Porque eu tenho certeza que tem pessoas em casa olhando e falando assim, cara, que massa isso, doenças, surgiu daqui, surgiu dali, eu quero isso. Porque eu decidi estudar isso, entender melhor. E quais são esses meios, né? Foi muito do momento, né? Então, assim, a maior parte das pessoas que me conhecem sabem que eu não ia fazer infecto. Qual era a sua outra opção? Curiosidade. Neurologia. Neurologia é fantástico, psiquiatria e neurologia, né? Então, assim, as pessoas que me conhecem sabem, eu fiz faculdade pensando em ser professora. E aí, acabou que não deu muito certo. Você tá dando uma aula. Tá dando uma aula. Acabou que não deu muito certo. E aí, quando eu fui fazer a inscrição, acabou que na época, eu tive problemas pessoais e prestei só na UFO. E a UFO sempre, a infectologia foi um grande peso, né? Tivemos grandes professores, ainda temos, né? Lembrando, UFO, Universidade Federal de Uberlândia, viu, pessoal? Porque temos estudantes do país todo. Então, a gente sempre teve esses professores que são pessoas de renome nacional. E infecto sempre foi uma das matérias que eu mais gostava de estudar. Né? E aí, na época, eu fui fazer a prova, eu queria fazer neurologia em outra cidade, não pude. E aí, na hora das opções, eu falei assim, não, o que eu gosto de estudar aqui na UFO é infecto, eu vou prestar infecto. Sério, pode parecer piada, mas esse foi o motivo. E aí, na residência, eu me encontrei. Na residência, realmente, hoje eu converso principalmente com a minha irmã, que fez a mesma especialização, né? Eu falo para ela, eu não sabia onde que estava a minha cabeça de pensar em outra coisa. A infectologia vem depois do tempo da medicina? É uma residência que você faz após? De quanto tempo? A faculdade são 6 anos e a residência de infecto são 3 anos. Residência é a pós-graduação, que é o período que vem depois da graduação, é a que é a sua especialização, né? É a especialização, né? E aí, antes de eu me formar, não tinha pandemia, tanto que... Pois é, depois virou um assunto mais falado, os infectos em todas as televisões falando infectologia, a infectologista basicamente cuidava de antibiótico. Lógico que a gente faz mais coisas, não é isso? Mas o que a população conhecia a gente era tratamento HIV, hepatite e as infecções hospitalares, né? E aí, depois do Covid, que a gente ficou conhecendo. Então, muita da população, a gente perguntava... A gente falava que era infectologista, aí a população virava e falava assim, o que é infectologista? Meu avô perguntou para mim, quando eu fiz. Né? Então, e aí, falar, por exemplo... E assim, muitas das pessoas também falavam, e eu estou falando isso porque eu escutei da minha própria família, é o médico que trata doença de rua. Nossa, chega a ser arriscado, né? Porque você vai tratar o quê? Infecção. É uma coisa que a gente tem uma certa aversão, assim, né? E aí, tanto que minha família achava, né? Porque ninguém na minha família é formado, né? Então, quando eu escolhi fazer isso, nossa, todo mundo ficava assim, não, mas você não tem medo, não? De se contaminar, de estar ali. Né? E aí, acabou que eu me encontrei realmente, né?
convenci minha irmã de fazer a mesma coisa. Olha, ela gosta, gosta. Parceiras de ela gosta, infectologia. A gente trabalha junto. Duas pessoas que pesquisam as doenças da rua. Aí foi quando saiu a pandemia, né? Aí foi o boom Nossa, dos foi infectos, pertinho, né? então. Foi, eu terminei residência em 2020. Ah. E Nossa, como que é a sua rotina como infectologista, assim, de trabalho? Sei que geralmente os médicos trabalham bastante, estudam bastante, O que né? eles se fazem, onde atualizam. eles vivem. Como é que é essa rotina de trabalho do infectologista no Brasil? No infectologista, ele pode trabalhar em qualquer lugar, né? Uma subespecialidade onde você consegue, você tem manejo. Se você quiser trabalhar num ambulatório, num consultório, você consegue. Se você quiser trabalhar no pronto-socorro, é muito importante, você consegue. Tem os setores que chama Comissão de Cuidados de Infecções Hospitalares, que é o famoso CCIH, que a gente procura na internet. Se você quiser trabalhar na UTI, você consegue. Em qualquer âmbito da medicina, você consegue trabalhar. Mas é só na medicina, num curso de enfermagem, não. Se você for dar aula, sim. Se você for dar aula de Dar aula, por infectologia. exemplo, Mas você não pode atuar. Não, Ah, entendo. tá? Mas, e assim, é uma especialidade que depende muito do multiprofissional, do atendimento multiprofissional. Né? Se você fizer CCH, você não faz CCH se você não tiver um enfermeiro do seu lado. Então, como a gente depende de prevenção de infecção, né? Depende muito da ação das outras, não só dos médicos. CCH? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ah, sim, né? Todo hospital tem que ter, né? E aí é o infectologista que orienta a dose de antibiótico, qual antibiótico usar, quais são as medidas para prevenção das infecções. E isso é um âmbito de atuação do infectologista. Para o nosso cuidado também, né? Pra gente fazer exames de rotina, ver como tá ali a situação, porque tem hepatite, tem HIV, tem outras. Tem os também, atendimentos especializados, por exemplo, como o Herbert de Souza. Então, tem vários. Campo para infectologista tem muito. Né? Não é só o infectologista, neurologista também pode ser assim, dentro das suas doenças. Quando a gente fala de subespecialidade, né? Que não é o generalista, mas tem o sobrenome, né? Que é a especialidade que você tem, geralmente você já tem um âmbito, mas o infectologista, por você encontrar infecção em qualquer lugar, isso possibilita você também trabalhar em vários locais diferentes. E a pandemia, ela mudou alguma coisa na sua profissão? Assim, eu acho que A gente ficou muito mais conhecido. Eu acho que teve esse boom, assim, da profissão. Não que ela não for, já era importante, Sim. a gente sabia, claro, da importância. Mas colocou em evidência a profissão, Colocou em não foi? evidência. Então, porque a maior parte das infecções, outros especialistas podem acompanhar tranquilamente, gente. Né? Não precisar, para você tratar uma infecção, você não necessariamente tinha que acompanhar com o infectologista. Né? Por isso que às vezes, o atendimento do infectologista era suporte. Você estava lá auxiliando, orientando o outro médico que estava cuidando do paciente. E aí, com a pandemia, então a gente ficou mais conhecido, né? Nós sempre atuamos, mas a gente era o suporte. E acabou que esse suporte ficou mais evidente atualmente, né? Muitas das vezes o infectologista ainda dá o suporte, mas acaba que a gente ficou mais conhecido por conta da pandemia, sim. E interessante que nunca para de atualizar, né? O conhecimento nunca para, né? A pandemia deve ter ensinado para todos nós, mas penso que para quem é da área, a nota técnica saiu, então, assim, as informações que eu estou passando hoje é da última nota técnica. Amanhã já tem outra. Amanhã já tem outra. Os dados são diferentes, as orientações às vezes são diferentes, o que a gente conhece de uma doença hoje, às vezes não vai ser para semana que vem, às vezes, ou até amanhã. As doenças são diferentes também, aparecem outras coisas, né? São diferentes. Então, se o vírus muta demais, eu vou ter várias publicações, várias orientações diferentes. Então, isso serve para qualquer micro-organismo, qualquer que a gente brinca de bicho, né? Qualquer bichinho, né? Que a gente pegar. Não animal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas qualquer doença que a gente tiver infecciosa, a gente vai ter que orientar. E às vezes, é que nem eu tô falando, as orientações de uma região servem para uma região. Às vezes as orientações elas vão ter que ser adaptadas para um outro local, um outro ambiente, um outro momento. Eu tinha perguntado a gente tinha perguntado aqui sobre o curso de medicina, o curso de enfermagem e tem a área de pesquisa também, né? Porque às vezes as pessoas em casa, porque é voltado para os jovens aprendizes, mas
a gente coloca no YouTube, no podcast, e a gente fez um episódio sobre orientação profissional, que existem as mudanças de rotas também, né? E eu queria perguntar sobre a área de pesquisa, né? Então, dá para biólogos pesquisarem sobre demais. isso? Você falou sobre os enfermeiros, né? Uma pessoa que cursa enfermagem. As próprias pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Uberlândia, o ICBIM, que é o Instituto de Biologia Molecular, elas recebem prêmios todo ano. Tá? Então, você tem renome nacional, muito, né? e a maior parte deles são biólogos, farmacêuticos, tá? Não são médicos. Farmacêuticos. Em relação às ciências da saúde ou ciências biológicas, médico é o que menos na grande maioria, né, dos pesquisadores, são outras profissões não médicas. O médico, a gente somos os únicos que formamos e já viramos doutores, né? Então, acaba que a maior parte dos médicos, eles não têm mestrado, não têm doutorado, não entram em linha de pesquisa, né? Mas as outras pesquisas, e a UFO sempre ganha prêmio por conta disso, acontecem todo ano com vírus, bactéria, medicamentos. E são essas pesquisas que dão respaldo para o futuro tratamento que vocês vão usar no consultório. E aí são feitos com as outras, são feitos na maior parte das vezes pelos outros profissionais. Farmacêutico, biomédico, né, o próprio biólogo. Tem algum... eu não sei se você é dessa área de pesquisa também, ou você faz atendimento. Tem alguma doença que você pesquisa, que você não pesquisa assim, eu quero descobrir novos medicamentos, assim, mas você está sempre por dentro, ou alguma doença que você tinha preferida ali durante a faculdade? A doença preferida que eu tinha na faculdade era tuberculose. Tuberculose? Gente. Matou muita gente, né? Meu Deus. Então, é um tema que eu sempre gosto de estudar. Não faço pesquisa direcionada, mas é um você tema faz que eu pesquisa gosto. de alguma? Não, no momento não. Entendi. E teve algum caso curioso, assim, algum acontecimento seu durante a rotina como médica? Assim, teve algum momento marcante como médica, assim, como infectologista, que você falou assim, nossa, isso aqui me marcou? A pandemia. Pandemia, né? Tirando a pandemia também, Onde né? você estava na pandemia, no meio daquele Santa caos? Catarina. Trabalhando ali na linha de frente, na guerra mesmo. Você é de Santa Catarina? Não, eu trabalhava no hospital. No hospital. No anexo, né? No que Santa mudou, Catarina né? aqui, é o verdade. Anexo, o hospital municipal, no anexo, no centro, assim, quando... Mas no auge ali No você estava auge, na sim, linha de lá. frente. Deve ter sido bem assustador, né? Imagino. Desafiador. para todo né? mundo, Desafiador. mas acaba que a gente acostumou. Esse é o termo certo. Bom, acho que a gente pode ir finalizando por aqui, né? Foi um episódio muito bacana. Eu gostei muito. Eu também. Tirei muitas dúvidas aí sobre a varíola Vamos dos conseguir macacos. esclarecer. Foi muito legal. E outra, a gente conseguiu dar essa ampla visão sobre a doença, deixar mais tranquilo. A gente falou sobre outras, a gente falou sobre vacina e a gente falou sobre profissão também, né? Então é um combozão aí esse episódio pra gente poder trazer pra si e compartilhar com as pessoas, né? Concordo. Porque como eu disse, tem aquelas mudanças de rota também. É isso. Então, é isso. Doutora, muito obrigado Eu que agradeço o pela presença. convite. Espero Muito obrigada, espero recebê-la doutora. em Muito outras bom. oportunidades também. Ok, tranquilo, se precisando. Sim. Você tem algum recado, assim, que você deixaria para os meninos, para o pessoal? Vacinar. É ótimo. Ótimo recado. Porque, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava lendo as publicações do Ministério, estava fazendo publicação para poder vacinar para polio, porque o risco da polio voltar para o país. Né? A gente está falando de uma doença que a gente conseguiu erradicar, que foi a varíola humana. Né? Seria muito triste, por exemplo, ter que fazer essas orientações da poliomielite, que tem risco de voltar porque ninguém está vacinando. Polio é poliomielite. É poliomielite. Inclusive, paralisia? estamos em campanha, Isso, né? A campanha está acontecendo. A paralisia infantil, Entendi. Então, eu acho ótimo essa dica, gente. Vacinem-se. Acreditem no vacina, na ciência, né? Pega o Não cartão esquecer vacinal, gente, e atualiza. Exatamente. É Excelente. isso. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio e até mais. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.